Vamos falar hoje sobre tristeza e perda. Para nós falarmos sobre tristeza e perda, não é possível, na avaliação de um psicanalista experiente como eu, né, que fez análise e tudo, né, tem experiência também com a própria análise, né, não tem como a gente falar de tristeza e perda sem o conceito de narcisismo, lançado por Freud em 1914 no seu texto Introdução ao Narcisismo, que será objeto de uma resenha crítica a ser discutida aqui também, depois que a gente falar assim, genericamente sobre esses temas, tristeza, luto, né, depressão melancólica, depois que nós cansarmos de falar sobre isso, nós vamos fazer uma organização filosófica, digamos assim, de abordagem desses temas a partir dos textos deixados por Freud. Temos aí dois textos para a gente, de saída, trabalhar mais profundamente. Introdução ao Narcisismo, de 1914, e Luto e Melancolia, de 1917. Tá? Esse livro que está aqui é da Companhia das Letras, uma tradução nova, aí, direto do alemão. E nós estamos trabalhando aqui a história do movimento psicanalítico, que pode ser colocado como um marco zero, aí, né, o início, né, dos estudos sobre a resistência à psicanálise, e que a gente também pretende aprofundar e enriquecer esses estudos. Né? Em linhas gerais, né, a morte é triste, a vida é alegre. Né? A vida, ela está ligada com a esperança, com o bem-estar, com a iniciativa, com a capacidade de modificar positivamente as coisas, né? São atribuições da pulsão de vida, né? Então a tristeza, ela muito ligada com a perda e se instala quando as expectativas positivas, né, digamos assim, naturais da vida, né, elas não se confirmam e a pessoa se depara com uma falta de algo externo a ela, né, digamos assim, que fica sendo sentido como imprescindível para ela, como uma coisa que, por exemplo, pessoas boas, uma boa mãe, um bom pai, né, quando morre, quando se separam, né, isso tende a gerar na criança, os filhos, né, uma sensação de perda, né, exatamente por não poderem contar mais com a convivência, com a presença, né, daquele pai, por exemplo, que foi para a rua, né, que foi muitas vezes para outra casa, para outra família, para outros filhos, né, outras relações, outras amizades, outras mulheres, né, na sua vida. E essas crianças que são fruto desse primeiro relacionamento que foi interrompido, elas podem ficar tristes por causa disso, né? Então, a tristeza é uma relação, assim, é uma função, né, de uma relação de falta, né? A falta leva à tristeza, a perda leva à tristeza, a não consecução dos ideais leva à tristeza. Então, essa última assertiva, ela é muito importante, porque, é claro, então, por exemplo, se eu inventar um ideal inexequível, né, e não conseguir cumpri-lo, eu posso ficar triste por causa dessa idealização irreal que eu criei. Então, aí está um exemplo assim, muito importante na área da psicopatologia, né, de como que a imaginação, como que as fantasias criadas podem se tornar perigosas, né, ao ponto de estarem veiculando pulsão de morte, né, digamos assim, sem saber que o estão fazendo. Então eu posso ficar triste à toa, né, porque não realizei um ideal que é inexequível. Quer dizer, então é fundamental saber se o ideal que eu criei é exequível ou não. Eu só posso ficar bem como médico, como profissional, se eu ganhar o prêmio Nobel. Isso é um ideal, foi inventado pela minha cabeça e que vai servir, né, para eu ficar, né, digamos assim, frustrado a vida inteira. Então, esse lado B da coisa, né, a psicanálise mostra muito o que está realmente agindo ali, porque não tem só a
a expectativa positiva da criação de um ideal, né? Tem forças autossabotadoras, autoagressivas, autodestrutivas atuando no sentido de estragar a minha vida, né? De criar problemas e se expressar, né? É como se há uma expressão, uma possível expressão que pode chegar na psicomotricidade, no ir e vir, né? da minha existência, de forças reacionárias que se utilizam desses ideais mal escolhidos, né, mal estatuídos, né, antes de tudo. Como é que eu vou estatuir como ideal uma coisa inexequível, né? Então, essa observação é mais importante que quaisquer outras observações a respeito disso. Não faz qual é o ideal, né? O que importa é se ele é execuível ou não é, né? Se ele não for execuível, eu corro sério risco de ficar expressando uma frustração mal assim, arrumada, né? Mal definida, né? Não bem definida, a vida inteira, né? À toa, né? À toa não, né? Porque tem a pulsão de morte para explicar o verdadeiro motivo de uma aberração desta, né? Destas. Tem vários tipos de aberrações possíveis, né? Mas todas pautadas no erro de avaliação da realidade. Por isso a gente vem colocando aqui, né? Amor próprio, autoestima, boa avaliação da realidade e dentro dessa linha de boa avaliação da realidade, elaboração à luz da realidade, à luz da conexão do ego com a realidade do complexo diético, né? Então o complexo diético precisa ser elaborado tal como ele é. Como a gente vem colocando aqui, casou com a mãe? Perdeu a mãe, pô. Se casar com a mãe, fica sem mãe, pô. Ainda tem que matar o pai. Perdeu o pai também, pô. Ficou sem pai e sem mãe. Num mundo em que o desamparo, né, digamos assim, do ser humano em relação às intempéries e imposições da realidade externa é um fato, né? Então eu me coloco muito mal na fita dessa maneira, né? Destruindo, né, a mãe, destruindo o pai e ficando numa vivência de uma criatura, né, sem mãe e sem pai, viva aí no mundo aí. Então é muito mais, estou complicando a minha vida, é muito mais difícil, né, eu conseguir, digamos assim, as coisas queimando essas etapas fundamentais em que eu precisava de ajuda, que eu precisava de conexão com meus pais, que eram mais experientes do que eu, precisava de uma conexão pelo menos razoável, né? Guardadas as devidas proporções com a cultura, com a herança da sociedade a qual eu pertenço, sem perder a minha iniciativa, né? Sem perder a minha espontaneidade, né? E são várias pegadinhas, né, digamos assim, que o indivíduo tem que estar ciente da existência delas, né? Sim, essas pegadinhas envolvem vínculos com grupos, né? Então vem grupos com ideias mirabolantes a respeito da natureza dessa vida aqui que você tem que questionar, porque senão você vai pagar o preço de arrebentar, né, com a sua qualidade de vida, estragar com a sua qualidade de vida, tá? Então, para compreender a tristeza, né, e a perda, o melhor conceito é o conceito freudiano de narcisismo, né? Então, por exemplo, algumas assertivas, né? Na tristeza, o meu amor próprio, ele está em xeque, ele está em questão. Se eu tivesse amor próprio completamente independente dos objetos, de uma visão realística, precisa do que é a relação com um objeto psicossexual, seja ele qual for, né? Se eu tivesse isso elaborado, eu veria que pode acontecer, né? Eu posso ficar sozinho. Vai chegar um dia que, pela ordem natural das coisas, eu vou ter que ver a minha mãe morrer. Eu vou ficar nesse mundo aqui sem a minha mãe. Claro que é muito, muito melhor eu estar nesse mundo aqui com uma velhinha lá na cadeira de roda, com Alzheimer, está mais viva, ela desde que eu nasci até hoje, ela sempre esteve viva. Agora, no momento em que ela morre, né, digamos assim, eu vou ter que viver sem a mãe. Aí sim. Agora, então, aí eu vou chegar e abreviar isso, já na infância eu vou casar com a mãe para ficar sem mãe.
Então, veja bem, tem a pulsão de morte agindo. Então, a gente tem que prestar atenção, né, nas consequências das coisas, dos ideais, né, que eu tento executar. E conhecer realmente de uma forma confiável, né, de uma forma realística, o que está acontecendo. Né? Eu não posso ficar dizendo que está acontecendo B quando está acontecendo C, D, W. Né? Então é preciso que eu realmente faça uma interação com essa realidade, que eu tenho uma empatia, né, digamos assim, uma simpatia até, né, de avaliar as coisas como elas são, sejam trabalhosas ou não. Em geral, as coisas são trabalhosas. Não é fácil viver sem trabalho. Tem gente que desvaloriza o trabalho e acha que o trabalho não é necessário para sobreviver, né? Mas não existe realmente a menor possibilidade de sobrevivência para quem não trabalha. Os seres vivos que trabalham é que conseguem sobreviver. Então, por exemplo, se tem uma dificuldade de adaptação ao meio ambiente, é preciso haver um trabalho para melhorar essa dificuldade de adaptação. Senão, a criatura corre sérios riscos de ser suplantada, eliminada, destruída na competição dentro do nicho ecológico, né, por aquelas criaturas que fizeram o trabalho que ela não fez. Né? Então, num certo sentido, a tristeza ela só é possível graças à interseção, né, entre o mundo interno e o mundo externo. Então, eu preciso estar ciente disso. A tristeza é relativa. A tristeza ela é dependente de a quantas anda a minha relação comigo mesmo e a quantas anda a minha relação com o mundo e a maneira como eu estou lidando com o mundo. Então, os graus, né, de afetamento aí do evento que levou ao sentimento de tristeza, eles são, sim, preenchedores de uma faixa ampla, né, das possibilidades. Então, são várias situações, várias possibilidades, mas todas elas dependentes a quantas anda meu amor próprio, minha relação comigo, e a quantas anda a minha dependência de um objeto externo. Então, isso é outra questão que a gente vai trabalhar aqui também. Tudo tem o seu preço, tudo tem os seus efeitos colaterais. Né? Então, alma gêmea, né? Relação simbiótica, amor, né? Grudado, né? Digamos assim, né? Dependência mútua, né? Como acontece com alguns casais, quando um morre dias depois ou meses depois, o outro morre também. Né? Então, esse tipo de vinculação tem o preço, né, digamos assim, da dependência, que precisa ser avaliado. Com certeza, essa não é a melhor relação possível por causa da dependência de ambos. Né? Do ponto de vista da realidade, falta muita coisa em termos dos dados de estar no mundo, né, realísticos de estar no mundo, para ser uma relação das melhores. Né? A relação melhor seria duas pessoas potencialmente independentes, capazes de se gerir, né, de se sobreviver individualmente, e essas pessoas se unirem espontaneamente, verdadeiramente, para lutar juntas pelo próprio desenvolvimento espiritual, né, de cada um. Né? Então, como a gente já colocou aqui em outras palestras, estamos aqui para evoluir. E dentro dessa evolução, né, cabe parcerias, são bem-vindas, pessoas são bem-vindas. A gente vai sempre ficar triste, né, ao perder uma boa mãe, uma boa avó, um bom amigo, né, uma pessoa em que a gente tinha esperança de evoluir junto com ela, de criar coisas junto com ela. Isso tudo é motivo para entristecimento, né, digamos assim, mas o antídoto para uma evolução negativa, que a gente vai falar nas próximas palestras, como falarmos da melancolia, do luto, né? Então, esse desenvolvimento negativo ele vai ser neutralizado pelo amor próprio. Por isso que a gente vem colocando claramente que o amor próprio é o núcleo da sanidade mental.
E, para ter boas relações, ambos precisam ter sanidade mental primeiro. Então, esse negócio de boas relações sem sanidade mental, isso não é uma boa relação, isso é um pacto perverso para poder deixar situações para sobrar, né, para as pessoas, em geral os filhos, né? Quem paga o pato desse tipo de pacto perverso são os filhos, ou quem está convivendo com essas criaturas que fizeram a parada mútua do desenvolvimento, se uniram para parar o próprio desenvolvimento individual, né? E com isso sobra para quem está perto. Socialmente a mesma coisa também, tá? Então, no primeiro momento, para falar sobre a tristeza, nós vamos aprofundar isso ainda, o assunto é bastante extenso, né? Reler, vamos reler a introdução ao narcisismo e nós vamos dar o exemplo disso aí, fazendo uma resenha crítica aprofundada aí dos conceitos de narcisismo trazidos por Freud em 1914, tá? Adiantando o essencial, como a gente acabou de falar, um bom trabalho do amor próprio, que é descrito, né, no mito de Narciso, aquilo ali não é amor, né? Isso já foi colocado, inclusive, em outros vídeos, né? Não é amor, porque o amor ele é construtivo, né? Ele cria recursos de sobrevivência, de resolução de problemas, e não cria problemas. Quer dizer, tipo assim, eu só gosto da minha imagem refletida no espelho d'água do lago. O resto eu desprezo, o resto eu não interajo, o resto eu ignoro. Quer dizer, está matando tudo, menos a imagem idealizada dele próprio no espelho d'água. Quer dizer, é uma coisa completamente, né, destrutiva, né? Não é amor. Então, já dizia Renato Russo, né? Acho que isso não é amor. Pois é, né? Pois é, a psicanálise diz, seu Renato, olha só, pode ter certeza absoluta disso, isso não é amor não, tá? Então vamos nomear as coisas adequadamente. E o narcisismo, então, é o antídoto contra a tristeza. O narcisismo de vida, né? O André Green colocava o narcisismo de vida, o narcisismo de morte, né? Então, é o narcisismo de vida, né? Que é o único narcisismo que pode ser nomeado dessa maneira, que o outro tem um outro nome, né? Autodestruição é melhor, né? Do que narcisismo, né? Você matar todas as relações possíveis, ficar sem nenhum recurso para poder interagir com todas as possibilidades de relacionamento que a realidade lhe oferece. E você ficar apaixonado pela própria imagem é um péssimo negócio, né? Uma situação bastante limitadora, né? E que encaixa bem com pessoas que não estão fazendo as coisas, não estão cumprindo a cartilha psicopedagógica de Freud, nem de longe, de uma maneira razoável, tá? Então essas pessoas, quando caem na real, né, digamos assim, elas podem ficar profundamente tristes. Mas a gente pode até sustentar que, na verdade, o núcleo dessa tristeza grande, né, é provavelmente a falta do trabalho que ela fez para fazer a fusão da opção de morte, conforme a gente vem mostrando aqui. Relembrando, né, não existe amor próprio sem fusão da pulsão de morte pela pulsão de vida. Tá? Então tem uma luta entre a vida e a morte surda lá no inconsciente, a nível pulsional, né, sem representação ideativa ainda, né, ou então você pode dizer as únicas representações ideativas que tem que se vai viver ou se vai morrer. Né? Então essa situação ela precisa estar resolvida a nível pulsional, a nível de fusão pulsional. Vamos ler Freud adequadamente aí, pessoal. Freud é um autor, os seus conceitos psicanalíticos são psicossomáticos, são somatopsíquicos. Tá? Não tem como tirar o corpo dessa, o corpo está nessa. Não tem como. Não tem como inventar jogos mentais, ideativos, sem a participação do corpo. O corpo está nessa. Não tem como dizer que não está. Tá? Consequentemente, os sentimentos, os afetos estão nessa, com papel de destaque, papel decisivo, não tem como quebrar essa. Não tem como. Tá? Então, é isso que a psicanálise passou, é isso que a psicanálise descobriu, e essa autenticidade afetiva da vida de todos nós, né,
ela é uma aquisição fundamental e ela vem da fusão pulsional. Tá? Se não tiver fusão pulsional, tem uma autenticidade afetiva negativa de morte, de destruição, que é o que vai valer. Pode falar, enfeitar o pavão, né, da maneira que quiser, que o que vai dar vai ser ruim, vai ser destrutivo por falta de condições técnicas de construir alguma coisa que preste. Tá? Então a tristeza, ela muitas vezes está cheia, né, impregnada com essa falta de trabalho, né, falta de trabalho psíquico adequado das coisas. Tá? Não tem como deixar de ficar triste nesse mundo, de passar por experiências de tristeza, mas a gente precisa saber, em contrapartida, que a gente precisa trabalhar para melhorar, para ter, né, uma postura de construtiva, largamente predominante em relação às outras verdadeiras opções, né? E a gente saber que além desse trabalho não tem promessa nenhuma aqui nessa vida de que não vão acontecer perdas. Pelo contrário, nós estamos aqui para viver perdas. A primeira coisa que a gente teria para falar sobre a tristeza, lamento muito se isso deixou alguém triste aí, né? Mas sugiro que para trabalhar isso, dê uma olhada nos seus ideais, no perfeccionismo que está embutido aí nesses ideais, para você cair na real, né, digamos assim, e com isso sair da tristeza. Se você estiver bem sintonizado com a realidade, não há maiores motivos para ficar triste. É assim, pronto, e você vai ter que melhorar, é você que vai ter que mudar. Não tem como você querer que o mundo mude porque você não quer ficar triste.